Ad est fideles leti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Olá, eu sou o Vanderlei Zonivelti com temas de liberalismo de direita. E o tema de hoje é Jair Bolsonaro versus Supremo Tribunal Federal. Bem, nós sabemos, né, que o STF está processando Jair Bolsonaro por dois crimes. Um de injúria e outro incitação ao crime. Mas aí fica a pergunta, né? O que vai acontecer com Jair Bolsonaro? Ele vai ser condenado? Ele vai ser preso? Ele vai perder o mandato? Ele vai ficar inelegível? Não poderá concorrer às eleições de 2018 para presidente? Bom, vamos responder essas questões nesse vídeo. Mas para isso, temos que saber, né, os fatos que corroboraram, né, que concorreram para que isso esteja acontecendo hoje. Tudo isso começa lá em 2003, onde havia um debate sobre maioridade penal. Jair Bolsonaro era a favor da diminuição da maioridade penal e citava um caso emblemático da época, onde o menor Champinha havia matado um casal de jovens, o senhor Felipe Café e Eliana Friedenbach, inclusive estuprando essa menina. E a Maria do Rosário tomou as dores do estuprador, do menor, e chamou Jair Bolsonaro de estuprador. E ele disse: eu jamais estupraria a senhora, porque a senhora não merece ser estuprada. E ela ficou chateada, houve uma altercação, quase entraram em vias de fato, mas ficou por isso mesmo. Aí mais de 10 anos depois, em dezembro de 2014, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, tinha que ser, a Maria do Rosário resolve fazer um discurso inflamado contra as Forças Armadas e colocando na conta das Forças Armadas diversos crimes da época do governo militar. Jair Bolsonaro ficou chateado e foi lá também fazer o seu discurso. E começou a atacar, né, Maria do Rosário, e ela novamente chamou ele de estuprador. E ele falou novamente: a senhora não merece ser estuprada. E ela ameaçou sair, ele disse: fique aí e escute até o final. Bom, acabado isso, o jornal Zero Hora veio fazer uma reportagem sobre o assunto e veio falar com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro falou: realmente, em 2003, ela me chamou de estuprador, eu não gostei. E mesmo que eu fosse estuprador, eu nunca estupraria essa senhora, porque ela é uma chata, porque ela não é meu tipo, porque ela é feia. E isso foi para o jornal. Até aí tudo bem. Agora, em 2016, a Maria do Rosário resolveu entrar com uma queixa-crime de injúria e difamação. Difamação não prosperou, ficou apenas a injúria. E, ao mesmo tempo, a subprocuradora-geral da República, olha só, coincidentemente, né, assim, uma não sabia da outra, resolveu entrar com uma denúncia também contra Jair Bolsonaro por incitação ao crime em relação ao estupro. Não teve complô, né? Uma não sabia da outra. Então foram dois canhões para cima de Jair Bolsonaro. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde o relator é o senhor Fux, ele resolveu dizer o seguinte nesse relatório: falou: olha, as palavras do Jair Bolsonaro incitaram, né, o estupro, inclusive aumentando o número de estupros, inclusive aumentando o número de estupros coletivos, se referindo a esse último, e dizendo que as palavras de Jair Bolsonaro, inclusive, dão força à cultura do estupro, como se existisse uma cultura do estupro. Agora que inventaram essa história, né? E Jair Bolsonaro agora, né, é o responsável por isso. Aí Marco Aurélio, que é o outro ministro do Supremo Tribunal Federal, falou para o Fux: olha, nobre colega, para que ficar aceitando essa denúncia se isso está está amparado pela imunidade parlamentar, que é o artigo 53 da Constituição Federal, que diz que todos os parlamentares eles são imunes pelas suas opiniões, palavras e votos. Então, para que, né, entrarmos nesse mérito? Mas aí o Fux falou: não, mas espera aí, não é só isso. Ele deu uma declaração ao jornal, e o jornal está fora, né, do parlamento, então ele não teria essa imunidade. Então ele jogou a questão do jornal. E aí foi aceito, né, por outros ministros ali, e ele está sendo processado. Então esses são os fatos. Agora vamos para a parte, né, do direito.
Bom, ele está sendo processado. Ele vai ser preso agora, nesse momento, igual na Lava Jato? Não, ele não vai ser preso, porque no mesmo artigo 53 proíbe a prisão processual dos parlamentares em relação a esses fatos. Então não vai acontecer isso. Então o Jair Bolsonaro vai continuar a sua vida normal. E aí, agora o STF aceitou, mas o processo continua, porque é o STF que manda, em tese, né? Mas nesse caso não. Pelo mesmo artigo 53, o STF agora tem que mandar uma notificação para a Câmara dos Deputados para que eles avaliem, façam um julgamento político se eles querem que o processo continue ou seja suspenso. Então pode ser que exista uma suspensão do processo, e se for suspenso, será suspenso por todo o mandato do parlamentar, ou seja, até 2019. Então Jair Bolsonaro ficaria livre de concorrer às eleições presidenciais. Agora, começaram um boato falando o seguinte: bom, suponha que o processo continue e ele seja condenado. Aí ele fica com a ficha suja. Se fica com a ficha suja, ele vai ficar com a suspensão de direitos políticos por 8 anos. Não, não vai ficar não, não é assim não. A lei da ficha limpa, claro que você pode considerar o seguinte: ele foi condenado, ficha suja. Mas não é assim. A ficha suja jurídica, ela só está relacionada a 10 crimes da Lei Complementar número 64, que eu vou falar para vocês aqui rapidamente, aqui, resumidamente. Os 10 crimes são contra a economia popular e patrimônio público, contra o patrimônio privado, contra o meio ambiente e saúde pública, eleitorais, abuso de autoridade, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, redução à condição análoga de escravo, contra a vida e dignidade sexual. Nesse caso, dignidade sexual se refere ao próprio estupro mesmo, e pedofilia e essas outras coisas, relações a crimes sexuais, e praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Então, esses são os crimes que você pede, fica suspenso por 8 anos. E quais são os crimes do Bolsonaro? Os crimes do Bolsonaro são crimes pequeniníssimos, nem cadeia dá. Esses crimes do Bolsonaro, os dois têm o mesmo apenamento. São de 3 a 6 meses, olha que pequeno, 3 a 6 meses de detenção. Detenção não é cadeia, cadeia é reclusão. Então nem isso, ou multa. Então ele pode nem pegar detenção, ele pega só uma multa e pronto. Então são crimes muito pequenos, que não entram nesse rol da ficha limpa aí, ou da ficha suja, né? Vamos dizer assim. Mas aí, não vai acontecer nada com ele? Realmente, se ele for condenado, não acontece nada? Olha, acontece o seguinte: pela Constituição Federal, ele perde sim direitos políticos por um período. Que período? Período da condenação. Então, se ele pegar lá 3 meses, ele fica 3 meses inelegível. Se ele pegar 6 meses, 6 meses inelegível. Então, ele só não vai concorrer à presidência se ele pegar ele for condenado exatamente na época da eleição. E aí seria muita coincidência ou muita sacanagem. Como o Supremo Tribunal Federal é um tribunal político, pode ser que eles façam isso, eles fiquem segurando o processo e julguem o processo só em cima da hora da eleição e ele fique inelegível. Isso pode acontecer. Se não, se ele for condenado amanhã, não acontece nada, entre aspas, né? Ele fica esse período sem poder se eleger ou votar, mas isso não vai acontecer porque não tem eleição, e fica tudo resolvido. Agora, ele perde o mandato? Se ele for condenado, transitado em julgado, é automático ele perdeu o mandato? Não, não é assim. Mesma coisa, quem decide é a Câmara. Supremo Tribunal Federal condenou, vai jogar para a Câmara, mesma coisa da suspensão. E a Câmara vai decidir se ele perde o mandato ou não. Nesses crimes muito pequenos, a tendência é que não perca, até porque não tem relação com decoro e esse tipo de coisa, que vamos ver agora em seguida. Aí vem a pergunta, né? Ele vai ser condenado? Ele será condenado? Eu acho que não será condenado. Por quê?
por conta mesmo da imunidade parlamentar. No caso da injúria em relação à Maria do Rosário, isso daí não vai dar mesmo. Porque veja, eu fui no Supremo Tribunal Federal aqui no site, existe jurisprudência à vontade em relação a brigas e brigas e brigas de deputados, inclusive uma briga do Caiado com o Lula presidente, que ele chama o Lula presidente de ladrão e muitas outras coisas, outras barbaridades, e mesmo assim, no WhatsApp inclusive, e o Supremo Tribunal Federal fala, não, isso é da regra do jogo, é do jogo político, democracia é isso mesmo, um pode falar do outro e fica à vontade, é imune. Então, essa briga, Maria do Rosário e ele, que ela começou inclusive, isso não vai dar em nada, isso pode esquecer. Aí agora nós passamos, né, para o outro crime, que é a incitação, né, ao estupro, incitação ao crime. Aliás, olha, não é apologia ao crime como estão falando aí não. Existe o crime de apologia, que é outro crime. Não é a apologia, é a incitação. No caso da incitação, que lá o Luiz Fux lá colocou, olha, mas existe a questão, né, dele ter ido ao jornal. Agora, veja o seguinte aqui, vou ler para vocês aqui um pedaço da jurisprudência do Celso de Mello, que também é um ministro lá, que ele fala que a imunidade por palavras, opiniões e votos também abrange sobre seu manto protetor as entrevistas jornalísticas, as transmissões para a imprensa do conteúdo de pronunciamentos e tal. Então, olha lá, está literalmente aqui, entrevistas jornalísticas. Então, ele é imune também a entrevistas jornalísticas. Então, quando chegar na hora de votar, eu acho que eles vão ficar tudo com vergonha, eles vão pegar essas jurisprudências aí, não, realmente não deu e tal, e vão absolver o Bolsonaro. Só que eles vão ficar enchendo o saco, né? Eles vão ficar, esse processo vai demorar, sei lá, 10 anos, e ele vai ficar, na época da eleição, vão falar, olha, você está sendo processado. Eu acho que eles querem mais ou menos isso, porque eles não têm condições de conseguir uma condenação em cima do Bolsonaro. Eu acho que não existe uma possibilidade nenhuma de que ele seja condenado por toda essa jurisprudência que eu falei. E aí eu vi inclusive, né, dois pareceres aí, favor e contra essa questão, não do crime em si, mas dessa aceitação do crime. Os dois que eram contra a aceitação falaram justamente isso, que o Marco Aurélio falou, olha, imunidade parlamentar, opiniões, palavras e votos. Ele não tem nada que se preocupar, acabou, não deveria ter aceito. E os que são contra, eles aplaudem, que bom, estão fazendo um exemplo para o Brasil e tal. Só que ao mesmo tempo, eles falam que os institutos jurídicos, né, a hermenêutica, como sempre falo, né, as definições das palavras foram aumentadas, definição elástica, para que ele pudesse entrar fora da imunidade, porque é um absurdo mesmo. E outra, se você for fazer uma hermenêutica mesmo, uma interpretação formal mesmo desse crime de incitação ao crime, veja a palavra, incitação. O que é incitar? Incitar é quando você fala assim, pessoal, vamos quebrar, vamos matar, vamos estuprar. Então ele teria que ter falado assim, vamos estuprar essa mulher aí, vamos estuprar as mulheres, vamos, né, estupro para todo mundo, para as mulheres, para as crianças. E não foi isso que ele falou. Ele brigou com uma pessoa que tem nome, que é Maria do Rosário, e ele, Jair Bolsonaro. Então é uma briga pessoal, não tem nada com incitação de crime. Então isso aqui não vai dar em nada. A não ser que o Supremo Tribunal Federal queira realmente sacanear com o Jair Bolsonaro. Então vejam que a coisa não está tão feia quanto nós estamos aí de repente pensando, e nem o próprio Jair Bolsonaro. Não vai ter 8 anos de suspensão, não vai perder mandato, não vai, provavelmente não vai ter condenação. Se tiver, vai ser muito pouco tempo de suspensão de direitos políticos. Então, para mim isso está resolvido. Mas, claro que sempre tem, eu não posso dizer para vocês que está resolvido de vez, porque o Supremo são juízes que podem dar a opinião deles, e é opinião mesmo, né? Isso aí não é tão técnico quanto a gente imagina. Então, pessoal, um grande abraço, e Jair Bolsonaro na cabeça. Tchau, tchau, nosso presidente.